Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.5, exercício número 34. Vamos ao enunciado. Determinar ΔZ ΔX e ΔZ ΔY. Função y vezes z mais x vezes ln de y igual a z quadrado. Bom, para determinar essas derivadas parciais, precisamos aí primeiro perceber que z está dado de forma implícita. Então, para fazer essas derivadas parciais, vamos ter que reescrever essa função numa função do tipo função de x, y e z igual a zero. Então, pega esse z quadrado e joga para esse lado. Então, reescrevendo, a gente tem yz mais x ln de y menos z ao quadrado. Isso igual a zero. Agora, para calcular aí essas derivadas parciais, vamos utilizar as seguintes aí fórmulas. ΔZ ΔX é dado por menos ΔF ΔX dividido por ΔF ΔZ. E ΔZ ΔY é dado por ΔF ΔY dividido por ΔF ΔZ. Então, para calcular as derivadas parciais aí em relação a x e em relação a y, precisamos pegar essa função f, que colocamos aqui, né, igualando tudo é igual a zero, e fazer as derivadas parciais. Então, vamos começar aí. Derivada de ΔF, derivando f parcialmente em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, todas as outras variáveis são constantes. Nesse primeiro termo não tem x, então se torna constante, a derivada da constante é zero. Nesse termo aqui eu tenho x, então esse termo aqui se torna constante. A derivada de x dá 1, 1 vezes a constante, então mais ln de y. Nesse termo aqui eu não tenho x, derivada desse termo seria zero. Então, ΔF ΔX dá ln de y. Aí eu vou fazer agora ΔF ΔY, derivar parcialmente em relação a y. Nesse primeiro termo eu tenho y, a derivada de y é 1, e esse z está multiplicando, é uma constante. Então, 1 vezes a constante fica z apenas, né? Mais, aqui eu tenho ln de y, esse x está multiplicando e é constante, então eu copio o x, a derivada do ln de y é 1 sobre y. Aqui menos z quadrado eu não tenho y, então se torna constante, derivada zero. Então eu tenho aí que fica z, né, mais x sobre y. Se quiser facilitar para a simplificação depois, posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que fica y, aí dividido por 1 dá y, vezes z, fica yz, e dividido por y dá 1 vezes x mais x. E, fazendo a última derivada aí, parcial de f, ΔF ΔZ, a gente vai ter, nesse primeiro termo eu tenho z aqui, então y é constante, a derivada de z dá 1, então aquele y copia, fica y vezes 1. Aí aqui eu não tenho z, então a derivada dá zero. E aqui eu tenho z quadrado, a derivada dá menos, o menos mantém ali, né? Derivada de z quadrado dá 2z. Então a gente tem aí que é y menos 2z. Então, para escrever aqui as derivadas parciais, podemos escrever que ΔZ ΔX vai ser igual a menos, aí vamos ter lá ΔF ΔX, que a gente tem aí que é ln de y, e temos sobre ΔF ΔZ, que a gente tem que é y menos 2z. Então, a gente vai poder escrever aí que ΔZ ΔX, aqui esse sinal de menos a gente pode distribuir aqui para baixo,
Então, a gente pode escrever em cima ln de y sobre ali 2z positivo menos y. E del z, del y, a gente tem que é menos. Aí a gente vai ter del f, del y, que a gente encontrou aqui, que é yz mais x dividido por y, sobre del f, del z, que é y menos 2z. Então, esse y vai lá para baixo multiplicando. Esse sinal de menos a gente pode distribuir nesses dois termos. Aí vamos poder escrever yz mais x. Esse termo aqui que era negativo fica positivo. Multiplicado com esse y fica 2yz. Esse y fica negativo. Multiplicado com esse y fica menos y². Essas são as derivadas parciais da função. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!